Olha lá, o Gonê se aproximando do Bolsonaro, hein, gente? Trama golpista. PGR avalia fatiar denúncia contra Bolsonaro em diferentes núcleos. Entenda, vamos entender aqui direitinho. A Procuradoria-Geral da República estuda apresentar mais de uma denúncia no caso da trama golpista que levou ao indiciamento de 40 pessoas pela Polícia Federal, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro e o general Walter Braga Neto, e as informações são do jornal Globo. Segundo interlocutores do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o fatiamento da acusação poderia individualizar a conduta dos envolvidos conforme diferentes núcleos de atuação. Embora a Polícia Federal tenha entregue ao Supremo um relatório único, o documento aponta ações de grupos distintos, a decisão sobre o formato de acusação e quantos dos indiciados serão denunciados cabe a Paulo Gonet. No material apresentado, a Polícia Federal classifica os participantes da trama em 6 grupos, diferenciando suas atuações na tentativa de manter Bolsonaro no poder após a derrota para Lula nas eleições de 2022. A PGR pode seguir a mesma lógica, dividindo a denúncia para abranger todos os envolvidos, mas considerando suas áreas específicas de atuação. A estratégia de fatiar as denúncias busca acelerar a análise dos casos no Supremo Tribunal Federal, facilitando a instrução do processo, que será julgado pela primeira turma da Corte após a liberação do ministro Alexandre de Moraes. A expectativa do Supremo Tribunal Federal é concluir o julgamento até o final do ano, evitando que o caso se estenda até 2026, que é ano eleitoral. O Procurador-Geral da República segue ajustando os últimos detalhes antes de apresentar a sua conclusão para a investigação, o que deve ocorrer até o fim de fevereiro. Somente depois disso, o caso será encaminhado para avaliação de Moraes e avançará para a fase de instrução. Diante da complexidade do processo, o Supremo Tribunal Federal cogita aumentar a frequência das sessões da primeira turma, que volta a se reunir semanalmente às terças-feiras, como ocorreu no auge da Operação Lava Jato, em vez de a cada 15 dias, como ocorre atualmente. Vamos, Gonê, denuncia esse negócio, cara! Vamos lá para a gente poder seguir e fazer bem aqui o nosso trabalho, meus queridos e minhas queridas. Meus lindinhos, minhas lindinhas, meus bonitos e minhas bonitas. Olha só, iniciativa importante do Guilherme Boulos. PL do velho da Van, projeto de Boulos quer punir empresários que financiam golpistas. Olha que coisa boa. Deputado federal Guilherme Boulos apresentou um projeto de lei na Câmara dos Deputados para punir empresas que financiem ou apoiem tentativas de golpe de Estado, como os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 23. O texto foi protocolado nesta terça e propõe sanções severas para as corporações envolvidas nesse tipo de prática. As informações são da Folha e eu recebi do próprio Boulos também. De acordo com o projeto, empresas que comprovadamente financiarem movimentos golpistas serão impedidas de participar de licitações e firmar contratos com a administração pública por um período de até 20 anos. Segundo o Psolista, a medida visa coibir a influência empresarial e as tentativas de ruptura democrática no Brasil. O deputado citou o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Avan e apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, como um exemplo de perfil que a proposta busca combater. O velho da Avan é um exemplo didático e cristalino desse perfil que queremos combater, e daí o nome do projeto, meus caros e minhas caras. Obrigado, Daisy. Vamos contribuir no Pix, gente. A gente precisa da ajuda de vocês, turma. Falta muita meta ainda. Boulos também justificou a proposta como uma ação contra o que chamou de golpismo bolsonarista. O velho da Van foi citado na delação de Mauro Cid como um dos empresários que pediram para Bolsonaro virar a mesa. Suas lojas também foram pontos de concentração de golpistas. Isso é inaceitável, declarou o parlamentar em nota oficial. Em resposta, Luciano Hang classificou as declarações de Boulos como infundadas. A proposta intitulada Velho da Van é um absurdo totalmente descabida, porque vem carregada de falsas e graves acusações. Jamais atentarei contra o Estado Democrático de Direito, afirmou o empresário. Hang também declarou que nunca participou nem pretende participar de licitações públicas. Me causa espanto alguém com essa mentalidade ocupe um cargo de deputado federal. Acrescentou: a proposta de Boulos surge após revelações feitas por Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro,
Desculpa, gente. Segundo o Cid, Luciano Hang teria participado de um grupo de empresários que discutiam formas de impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A reunião teria ocorrido em 7 de novembro de 2022, uma semana após a vitória do petista no segundo turno. O ex-assessor de Bolsonaro também relatou que Hang e outro empresário teriam solicitado ao ex-presidente que pressionasse o Ministério da Defesa a fim de produzir um relatório mais maduro sobre as supostas fraudes nas urnas eletrônicas, com o objetivo de reverter o resultado eleitoral, meus caros, minhas caras. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas, fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros do canal, infelizmente estão com as suas contribuições paralisadas, então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata, salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram um aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.